Olá, galera, tudo bem aí em casa? Estamos aqui para mais um podcast no Pod Eva, hoje com convidados do mercado imobiliário, Vinícius Rodrigues e Tiago Oliveira, né, gestores da Adão Vida Nova. Gostaria de agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui. Quero que cada um se apresente um pouquinho, fale da sua trajetória do mercado imobiliário, quanto tempo que já estão no mercado. Vou começar com o Rodrigues, né, o gestor, depois o Oliveira também fala um pouquinho dele. Marcela, primeiramente, muito obrigado pelo convite, estar participando aqui do podcast. É, Minha trajetória no mercado imobiliário, ela, assim como várias outras, começou através de iniciou ela através de um desafio de vida que eu estava vivendo ali no momento, um momento muito difícil. Ela iniciou exatamente há 5 anos atrás, no dia 31 de julho de 2019, e eu estou há 5 anos no mercado imobiliário. Eu iniciei a minha carreira dentro da Adão Imóveis e estou na Adão Imóveis até hoje. Então, nasci e criei dentro da Adão Imóveis. Sou pai de uma menina, né, de uma moça de 19 anos, Foi pai novo. pai novo, com 21 anos eu fui pai e hoje eu estou como gestor no mercado imobiliário, gestor dentro da Adão Imóveis. E a gente vai compartilhar com vocês bastante histórias aí interessantes da nossa vida e da nossa carreira. Quanto tempo que você já tá, então? Já tem mais de 5 anos. São 5 anos. Agora, Né? dia 31 de julho, fez 5 anos que eu iniciei a minha Uhum, carreira. tá certo. Fala um pouquinho aí da sua trajetória de gente. Marcela, obrigado pelo convite, por estar aqui com você aí, dando um pouquinho de conhecimento para a galera. Vamos lá. Eu entrei no mercado imobiliário desde 2009, dezembro de 2009, né, quando eu me mudei para Natal, um convite do meu irmão para trabalhar lá com ele em Natal. E desde então venho atuando no mercado imobiliário, né? Depois disso, o mercado imobiliário de Natal deu uma desaquecida muito grande, né? E aí, como a gente trabalha sempre buscando melhorias, a gente veio conhecer aí Goiânia e acabou achando o mercado mega aquecido, né? Desde 2016, mais ou menos, já vem bem aquecido e a tendência é que continue aquecido, né? Então isso fez a minha mudança de chave, convencer minha mulher para poder vir morar aqui em Goiânia. Veio toda uma história por trás disso, né? Mas sempre trabalhei com mercado imobiliário e antes disso também eu trabalhei com eventos, né? Trabalhava de bartender e garçom nas noites de São Paulo, né? Uhum. Então, assim, era bem puxado e nenhuma outra profissão consegue te dar ganhos como no mercado imobiliário, que depende muito mais de você do que dos outros. Entendi. Oliveira, você é paulista. Como paulista, você chegou também a atuar no mercado imobiliário em São Paulo? Eu sou nascido no Rio Grande do Norte e criado em São Paulo, mas Ah, então você não é paulista, não não. sou Eu a- falsificado, sou fake. Ah, eu achei que você era de São Paulo. Não, mas eu Entendi. fui morar lá com 3 meses. Ah, Então, entendi. praticamente, todo mundo fala que eu. Trabalhou como garçom, como barman em São Paulo e- e também no mercado imobiliário. Você começou lá? Não, já ouvi falar muito do mercado imobiliário com amigos meus que trabalhou na Lopes, né? A Lopes em São Paulo é muito forte, muito grande. E aí viviam chamando, trabalhar com vendas, e eu receoso, como todas as pessoas que entram no mercado imobiliário, ficava receoso devido à questão de fazer o curso, tirar o Cresce, né? Aí você acaba dando um passo para trás e não indo. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, quero sair de São Paulo. Aí nesse estralo, aí eu falei, meu irmão pegou, ia para o Rio Grande do Norte, né? Tinha parente lá, ia para Mossoró, e meu irmão, não, cara, vem trabalhar comigo aqui. Aí eu O cheguei seu no. irmão também te influenciou, Exato, que ele era. te puxou para ir. Exato, ele era gerente trainee na época, ele tinha sido promovido, né? Gerente trainee, ele é um subgerente dentro da equipe, né? Ele montou uma equipe dentro da equipe. Hum, Aí o que ele recebe é dividido com o gerente dele, dos hum, corretores que ele contrata, né? Lá em Natal eles faziam muito isso. Eu acho que uhum, hoje você não vê mais essa prática, né? Hoje o uhum. pessoal tem os coordenadores de produto, tudo isso. Mas essa minha mudança para lá foi um divisor de águas, porque eu cheguei num dia, no outro dia eu já comecei a trabalhar
eu já comecei a brilhar os olhos no mercado imobiliário, porque eu cheguei final de ano, e nesse final de ano teve 3 mega festas de incorporadores. Aí você chega assim e fala, cara, festa com a banda cheia de amor da Cirela. Aí, beira-mar, aí você falou, meu Deus do céu, eu tô no paraíso. Aí, aí depois, PDG, que na época tava em alta, né? Era uma das maiores incorporadoras do Brasil. Aí teve uma festa também, beira-mar no hotel. Aí depois teve uma de uma consultora local, que era a Ecosil. Aí nisso daí, o cara, 3 festas em uma semana. Eu falei, ih, meu irmão, é aqui que eu quero ficar. O mercado imobiliário é movimentado, muitos eventos, muitas festas, muitos meetings, né? Rodrigues, eu quero que você fala como que foi anteriormente ao mercado imobiliário, quais foram as suas profissões, o que que você já fez na vida aí e depois embarcou no mercado imobiliário. Então, Marcela, eu vim de uma família de classe média, né? Meu pai sempre foi empresário. Ele foi durante um bom tempo proprietário, empreendedor de supermercados e depois migrou para o ramo têxtil, para o ramo de confecção. Então eu fui muito influenciado nessa parte e acabei vindo trabalhar com ele dentro da própria confecção. E aí, vivendo esse ambiente, né, de empreendedorismo, de empreendedor, acabou que eu optei também por criar minha própria empresa, a minha própria confecção. Então, a gente fabricava e vendia roupas. Então, era algo muito focado, principalmente no jeans masculino e feminino. E foi assim durante um bom tempo, talvez, acredito que por volta de 8 anos, trabalhando nesse mercado. E é um mercado que me deu altos ganhos, mas também me deu muitos prejuízos. É um mercado muito cíclico. Tem ano que você ganha muito dinheiro, tem ano que você perde muito dinheiro. E numa dessas variações, acabou que eu me comprometi, acabei falindo, literalmente. Foi um momento ali muito difícil da minha vida, onde eu perdi tudo, né? E o que me sobrou foi muitas dívidas, muitas contas a pagar. E eu acabei num momento ali que me sobrou apenas um carro. Era um carro que eu tinha financiado, acho que eu tinha pagado 2 parcelas apenas. Então nem compensava vender para poder pagar a conta. E era a única forma que eu tinha de me locomover, não tinha mais nada. E naquele momento ali eu fui indicado por amigos para poder migrar, tentar fazer ali, ser motorista de aplicativo. E aí eu comecei ali por volta de 2016, final de 2016, começo de 2017, a trabalhar como motorista de aplicativo. Fiz isso durante pelo menos um ano e meio, até que eu recebi uma proposta, na verdade um convite de uma pessoa próxima, que já tinha trabalhado comigo no ramo de confecção e estava trabalhando no mercado imobiliário e achava que eu tinha condições de ter sucesso no mercado, até pela minha veia mesmo de empreendedor, a questão de vendas mesmo, né, que a gente trabalhava muito com isso. E para ser bem sincero, minha história já começa interessante por aí, porque eu não queria, não era algo que eu desejava, que eu buscava naquela época era reconstruir a minha empresa, reconstruir a minha vida mesmo, através do ramo de confecção. E pela insistência dessa pessoa, até mesmo do meu próprio pai, que tinha um relacionamento com essa pessoa, eu fui fazer uma entrevista lá na Adão Imóveis, ali no Parque Amazônia, a Vida Nova era ali no Parque Amazônia. E eu lembro que eu marquei numa quarta-feira, foi marcado a quarta-feira às 8 horas da manhã. E sabe aquela entrevista que você vai já com a resposta pronta? Então eu fui mais para dar uma satisfação para aquele convite da pessoa. Então a minha resposta já estava preparada, era para negar mesmo, era só para dar satisfação. E eu lembro que foi bem engraçado porque foi marcado às 8 horas. E o meu gestor na época, que fez a entrevista comigo, chegou por volta das 8h40, 9 horas. Então eu tomei um chá de cadeira de praticamente 1 hora. Hum. E eu lembro que nesse período eu pensei em levantar várias vezes, ir embora. Falei, não, já vim, já dei satisfação, já vou falar que eu vim, o cara atrasou, que não veio, enfim, vou embora. E vou voltar a fazer minhas corridas, que eu fazia Uber naquela época. Mas parecia que tinha alguma coisa me prendendo ali naquele lugar, que me fez ficar, esperar. E naquele mesmo dia, eu fiz uma entrevista com o gestor da Adão Vida Nova. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu vinha de um mercado onde, teoricamente, muito sujo, onde você sentia que as pessoas queriam meio que
que te dão uma rasteira, ou te prejudicar, ou tirar ganhos através de algumas negociações que não eram legais. E naquele momento, o bate-papo que eu escutei do gestor me chamou muita atenção, porque ele foi muito honesto, ele foi até transparente demais. Então, naquele momento, ele me disse: olha, se você trabalhar aqui conosco, é isso, 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 a vantagem é essa, mas a desvantagem é essa, essa, essa. E aquela sinceridade, aquela verdade me chamou muita atenção. Então, era algo que eu buscava na época, muito diferente do que eu estava vivendo nos últimos tempos. E naquele dia, na parte da manhã, eu busquei apoio, ajuda com os meus pais. Eu lembro que eu pedi o cartão de crédito do meu pai emprestado, porque para fazer, né, para poder ingressar, eu precisava fazer o curso de TTI, eu não tinha dinheiro para poder fazer. E eu fui no CETEG, e no CETEG me falaram que poderia estar dividindo no cartão lá em tantas vezes. Falei, olha, os R$ 600 na época, né, eu não consigo pagar, mas as 6 vezes lá de R$ 100 eu consigo pagar. E aí meu pai me ajudou de prontamente, me emprestou o cartão, eu fui lá, fiz a matrícula. E naquele mesmo dia eu comecei ali no mercado imobiliário. E aí são várias histórias, muitos anos aí de vivência no mercado. Entendi. Queria que vocês falassem quais que são os maiores desafios, né, que hoje já estão atuando, né, como gestores, não são mais corretores, não estão, no caso, gerenciando pessoas, né, e pessoas diferentes, como que é lidar com várias pessoas e pessoas diferentes. Me fala aí um pouquinho do desafio que vocês encontram nessa liderança de pessoas. Vamos começar com o Oliveira. Isso sobrou pra mim, hein? Por mais que eu tenha muito tempo no mercado imobiliário, como gestor, são apenas 6 meses, né? Hum. E a gente começa a sair de uma cadeira, né, que você depende só de você para fazer as coisas, executar, no qual agora a gente começa a tentar fazer a cabeça do corretor para ele executar as coisas propostas, né? E aí, qual que é o grande desafio? São a variedade de perfis, pessoas diferentes, né? A gente tem um sistema que é o Profile, que fala muito que é personalidade do corretor. Então, tem um cara que é analítico, o cara que é executor. Então, assim, dentro disso daí, a gente tem que buscar um meio termo. E é o mais difícil, você conseguir equilibrar a balança e entender os perfis. Mas a dificuldade é, de fato, é encontrar pessoas que estão dispostas a trabalhar de verdade. Acho que não só no mercado imobiliário, mas como qualquer outra profissão. Cada vez mais as pessoas estão achando que o dinheiro vem deitado na cama, sonhando, pensando. Só que, na realidade, o dinheiro ele vem para quem executa. Seja a É. execução um pouco mal feita, mas depois corrigida, mas que execute, né? E o nosso trabalho como gestor é fazer com que o corretor e a pessoa entenda que, além do planejamento, ele tem que executar, porque o melhor plano sem execução é o pior plano. Para colher tem que plantar, né? Exatamente. Aí você tem que pagar o preço. Aí eu vejo que a dificuldade dos perfis é entender um pouco sobre isso mesmo, sobre você conseguir direcionar um corretor para o que ele gosta de fazer. A gente vai ter o cara que gosta de trabalhar alto padrão, mas infelizmente o cara não tem um perfil ainda de um alto padrão. Então a gente tem que fazer esse direcionamento, falar, não, fulano, trabalha aqui, que é onde você vai se dar bem. Como que você quer vender um alto padrão se você entrou agora no mercado imobiliário e não sabe o que que é um 2 quartos, 3 quartos, falar sobre investimento, porque um cliente de alto padrão, ele realmente ele entende um pouco mais sobre investimento, porque ele está com o dinheiro dele aplicado, seja no imóvel ou seja em bolsa, né? Que é uma grande parte dos clientes, ele tem hoje aplicações, fundos imobiliários, CDB, CDI. Então, assim, a gente tem que começar a trazer essa experiência para o corretor para ele poder ter argumentos para o cliente poder tirar esse dinheiro parado ou que está rendendo pouco em algum tipo de investimento para aplicar no mercado imobiliário, né? E assim, o direcionamento é sempre o... Ih, travei. Acho que falei de um... Não, o direcionamento é sempre a Ah, parte mais importante. exatamente. É saber o direcionamento. Falar para ele ir por aqui, Dá um dar norte. o norte. E o corretor ir, seguir. Uhum. Porque muitas das vezes ele vai falar com um colega, vai falar com o outro, aí o colega que tira um plantão fala, não, mas aqui não dá visita. Aí o cara foi 2 vezes.
Existe muito também a questão do otimismo, da positividade, né? Da Aham. pessoa para acontecer também tem que acreditar, Exato. né? Vou deixar agora o Rodrigues falar um pouco dos desafios. Você tem um tempinho um pouco maior como gestor, né? E tem apresentado já alguns resultados, tem alavancado como gestor também, conseguido cada vez mais montar uma equipe consistente, interessante. Fala aí dos desafios dessa liderança. Sim. Acho que o Oliveira ele falou super bem. Acho que o maior desafio de um gestor hoje é lidar com pessoas, mais do que gestão de negócios, é gestão de pessoas. E quando você vai trabalhar com pessoas, você acaba executando, você acaba sendo ali um pouco de tudo. Você acaba sendo um psicólogo, você acaba sendo um pai, você acaba sendo um amigo, você acaba sendo um confidente, enfim. Então, gerir pessoas talvez seja a parte de maior desafio dentro da gestão. A gestão de negócios em si, talvez seja a parte mais tranquila do nosso negócio. Mas gerir pessoas realmente é um desafio grande. Assim como o Oliveira falou, você convive com pessoas de perfis diferentes, características diferentes, e cabe ao gestor se adaptar a cada um. Então, numa equipe de 15, 20 pessoas, você vai ter ali os caras que são mais executores, tem as pessoas que são mais planejadoras, são as pessoas mais desconfiadas, aquelas que são mais extrovertidas, são aquelas que são mais fechadas. Então, saber lidar com cada corretor, com cada pessoa de uma forma diferente, talvez seja um grande desafio. E passar a comunicação, porque você tem que tratar todos iguais, então ter uma comunicação ali linear, que você acaba praticando para todos, mas no particular você sabe que você tem que lidar com cada pessoa diferente e talvez você tenha que reformular a sua fala de uma forma que a pessoa consiga absorver de verdade. Fora o desafio de trabalhar com pessoas, acho que o outro grande desafio, principalmente na empresa onde que a gente trabalha, que é uma empresa de altíssimo nível, de alta competitividade, é entregar resultados. É fazer com que as pessoas entreguem o seu melhor. E isso é muito complexo, porque não depende só de você, depende de você e mais do complemento que a pessoa acaba entregando. Então, nesse contexto todo, entregar resultado e realmente tirar o melhor de cada pessoa talvez seja um grande desafio na gestão. Sim. Eu queria que cada um falasse agora qual que foi a maior diversidade, qual que foi o momento mais difícil que enfrentou aí no mercado imobiliário. E aí são muitos, hein? Pensa. Vou começar pelo Oliveira contando um pouco. Você tem mais tempo? Quanto tempo mesmo? 10 anos? 2000, vamos arredondar para 2010, né? Vai ter 14 anos. 14 anos. Eu já Você passei já. muita dificuldade e muitas alegrias. Entendi. Porque também você já fez. Trabalhou, atuou no mercado imobiliário em outros estados também, né? Isso, eu trabalhei no mercado imobiliário em Natal, foi onde eu fiquei mais tempo, e em Goiânia que eu tenho por volta aí de 6 anos. Sim, conta aí qual que foi o momento que você acha que foi mais difícil, desafiador. Cara, o momento são alguns, né? Mas o mais difícil é você dar o primeiro passo e iniciar, porque, querendo ou não, é um mercado que proporciona ganhos grandes, mas você não tem salário, você depende de você tirar tudo do bolso. Então, eu acho que essa é a primeira parte mais difícil para quem tá entrando também. Mas o maior perrengue, assim, foi falta de administração de dinheiro. Porque é um mercado que a gente ganha dinheiro, acha que é normal. E aí vem um momento que você fica 3 meses sem vender, que acontece, vai acontecer, se não aconteceu com você, vai acontecer, né? E você saber administrar, porque nesse Saber período, poupar, saber ter reserva. não ficar gastando à toa, que a gente pensa que o dinheiro nunca acaba. Mas Dinheiro assim, não aceita desaforo. exatamente. E a gente fez muito desaforo com ele. Aí foi Natal. Foram, assim, vou contar um rápido de Natal e outro aqui de Goiânia. Certo. O de Natal foi, acho que 2015, mais ou menos, por aí. Foi quando, acho que eu fiquei uns 3 meses sem vender, todo mês vendia, né? Mas assim, aí você gastava demais, coisas inúteis. Festa, mini É, foguete. nem tanto, mas assim, você gastava sem poupar, achava que o dinheiro não ia acabar. Comida, sair pra comer Comia, bem. comia bem, tudo. Só que aí ficou um tempo sem vender, no qual
acabou os recursos, não tinha dinheiro. Eu cheguei a morar um mês de favor na casa de um amigo de corretor, porque não queria pedir ajuda para meus pais, né? Porque meus pais tinham condições para nos ajudar, sim, mandar alimentos, essas coisas, mas a gente também não queria envolver e preocupar eles, né? Aí a gente ficou um mês, né, na casa de uns amigos, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. A gente morava de aluguel, tudo. A gente ficou um mês comendo só arroz, porque ou você comia o arroz, comprava mistura ou não ia trabalhar. Então a gente comia o arroz para poder ir trabalhar. Então, assim, eu acho que isso daí é uma realidade que ninguém quer passar, mas foi um perrengue, assim, bem puxado. E o segundo, que eu vejo, assim, mais forte mesmo, foi em Goiânia, quando eu tive que mandar, né, falar para minha esposa voltar para Natal, né? Foi uma transição assim. Aí eu falei pra ela voltar pra Natal porque eu passar perrengue sozinho é uma coisa, agora ela passar junto, grávida, junto com o bebê na barriga era outra. Eu falei, não, vai lá ficar com seus pais e aí quando eu me ajeitar de novo aqui você volta. Não é à toa que nesse perrengue eu tinha acabado de fazer uma transição, saí da IBM, fiquei 2 anos e fui pra House, né, de outra incorporadora. Fiquei 8 meses trabalhando, só batendo na trave e não vendi. 8 meses. E nisso meu pai começou a me ajudar pagando meu aluguel, né? Aí às vezes meu irmão me ajudava com R$ 200, né? E assim a gente ia tocando. Às vezes ou você jantava ou você almoçava, não tinha como você fazer os dois. Eu também sou um pouco orgulhoso, não pedi ajuda, né? Aí foi um perrengue bem puxado mesmo. Aí voltei para Natal, consegui levantar um tiro, voltei para Natal. Fiquei 4 meses, eu falei, cara, que merda que eu vim fazer aqui. Nossa, que merda. Aí tá, fiquei lá trabalhando, eu falei, cara, a cidade não tem imóvel, não tem nada pra vender, tá mais parado que quando eu fui embora. Aí foi Uhum. quando o meu irmão, ele assumiu a gestão na Vida Nova, né, como gerente, que ele tava no mercado, e aí ele me chamou de novo, aí eu já não tava querendo ficar em Natal mesmo. Aí eu falei, tá, mas não tenho como pagar a passagem, não. Aí ele falou, não, eu pago pra você. Ah, e nisso eu tava morando na casa do meu sogro, né? Aí já viu. Minha sogra é gente boa, graças a Deus. Mas aí fiquei morando por 4 meses com meu sogro e voltei. Fiquei morando com meu irmão durante 5 meses. Demorei pra me adaptar mais ou menos uns 3, 4 meses. Tinha vez que eu saía do lá da Adão Vida Nova, que era na T63, e via andando até o setor oeste, cara, A pé? a pé, com a mochila nas costas, com o panfleto na mão. Hum, Todo mundo que eu entregava, colocando nos carros e abordando o povo que eu via na rua. Então, assim, hoje é legal. um trabalho que você não vê, mas assim, cara, é aquele, ou você vende ou você vende. O que que eu preciso fazer para vender? Aí eu falei, não. Aí ele me ligava, você quer carona? Eu falei, não, não, vou embora a pé. Porque eu já ia fazendo trabalho ali, né? Numa dessas daí, num plantão, peguei um cliente duríssimo, queria passar a perna na gente, de todo jeito, mas não deu certo. Acabou comprando conosco e foi a mudança de chave, né? Vendi uma revenda, né? Depois disso daí, todo mês eu comecei a performar, mas assim, até então, o perrengue de estar aqui, voltar para Natal e vir de novo, foi muito duro. E minha esposa ficou muito tempo, ficou 6 meses em Natal lá, até eu me restabelecer, conseguir ter condições de alugar um apartamento, trazer. Aí eu fui pro nascimento do meu filho, depois voltei, aí depois de um tempo ela veio. Mas assim, graças a Deus, desde então é, eu comecei a colocar na minha cabeça que agora eu tenho uma família e eu não posso perder tempo com conversas paralelas. A mudança de chave foi, cara, ser profissional acima de tudo. Então eu comecei a focar, falar, antes era amadorismo. Você trabalhava ali, vendia, ficava sem trabalhar. Aí eu comecei a colocar na cabeça que você precisa vender, parar de fofocar, porque o mal do corretor é muita fofoca e focar no que você quer e o que você precisa. Porque só assim você vai conseguir dar uma melhoria para sua família, para sua vida e fazer essa mudança de chave e de carreira também. Passou muita dificuldade, hein? Cada Não, história. isso daí foi só duas. Cada história. Fala um pouco aí das suas adversidades e momentos difíceis aí no mercado imobiliário. Marcela, acho que assim como Oliveira, né? A gente que está nesse ramo passou
vários momentos difíceis, momentos bons, enfim. Talvez um momento de maior adversidade dentro da minha trajetória no mercado imobiliário, talvez tenha sido também o melhor momento. E eu vou te explicar o porquê. No meu início da minha carreira, eu ainda dividi a atenção entre ser motorista de aplicativo e corretor de imóveis. Mesmo vendendo, eu ainda não tinha uma gestão eficiente do que eu estava ganhando e ainda não tinha uma cabeça focada na profissão. Então, dos primeiros 6 meses, praticamente, eu dividi a minha atenção e o meu tempo entre ser motorista de aplicativo e ser corretor de imóveis. Só que eu estava vivendo, talvez, os piores momentos da minha vida, porque realmente esse processo de quebra, de, de endividamento e tudo, afetou muito. Afetou minha saúde, afetou meu psicológico, afetou as minhas emoções, a minha saúde. Eu enfrentei depressão, enfim, uma série de coisas. E um desses perrengues, né, que eu vinha vivendo, eram alguns processos, porque na época eu lidava muito com o banco, e num desses processos de execução, ele evoluiu para uma busca e apreensão de um veículo, e era o veículo único que eu tinha para trabalhar. E esse veículo, na verdade, quem estava usando ele era meu pai, porque era uma estradinha, uma picape, e eu acabei trocando de veículo com meu pai porque o Fiat Uno que ele tinha possibilitava eu fazer o Uber, e como ele trabalhava no ramo de confecção, a estradinha servia muito bem. Então a gente praticamente trocou os carros. Como eu não tinha dinheiro e tudo, estava tratando tudo com a assistência gratuita, né, lá, a Defensoria Pública. E num desses processos, a coisa da execução evoluiu para uma busca e apreensão. E teve um determinado dia que eu lembro que eu estava na imobiliária e minha mãe me ligou, chorando, falando que tinham tomado o carro com meu pai na porta de casa. E aí eu lembro que eu saí doido, voltei para casa. E aquele momento me marcou muito, porque naquele momento eu cheguei lá, eu vi meu pai com os olhos cheios de lágrimas, um senhor, né, já de idade, muito correto, muito certo com as coisas dele, e vivenciando um momento que não cabia a ele. Então, naquele momento ali de tomada, né, de veículo, de busca e apreensão, vem um oficial de justiça junto com uma viatura e praticamente toma ali de assalto o carro mesmo. Uhum. Então, dá uma sensação de que talvez você esteja ali como bandido, como alguma coisa muito ruim nessa história. Isso tudo acontecendo aos olhos dos vizinhos e tudo. E eu lembro que a fala do meu pai me marcou muito, porque não tinha passado tamanha humilhação. E aquilo me doeu muito, porque se fosse comigo, talvez não tinha machucado tanto. Mas como foi com uma pessoa muito querida, uma pessoa que sempre foi muito correta, foi sempre muito certa com as coisas, aquilo me machucou muito. E naquele momento eu me deparei com a seguinte situação. Eu não tinha mais carro, eu estava a pé. Para quem é motorista de aplicativo sabe, a gente nunca tem dinheiro sobrando, só tem a gasolina e vai ganhando dinheiro para pagar as contas do dia, da semana. Não muda muito para corretor, não. E basicamente eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Então eu cheguei num ponto realmente de falar assim, cara, eu cheguei no fundo do poço, eu não tenho mais para onde ir, não tenho para onde correr, não tenho para quem pedir socorro, porque quem me ajudava tá vivendo uma situação complicada agora. E talvez aquele momento tenha sido o melhor da minha vida também, porque a partir daquele momento eu tirei todas as coisas secundárias que tinha e acabei focando realmente na profissão, porque era a única coisa que me sobrava. Eu tinha que ser corretor, que era a única coisa que eu tinha naquele momento, e eu precisava fazer aquilo dar certo. Então, naquele momento, eu fiz um desafio comigo mesmo. Falei assim: olha, nos próximos 30 dias, eu vou focar verdadeiramente na profissão, eu vou tentar absorver tudo, vou tentar fazer de tudo, até aquilo que eu não gostava de fazer, ação, oferta e tudo mais. E eu vou fazer isso, tentar fazer isso dar certo. Eu não vou perder mais tempo da minha vida dando murro em ponta de faca. E graças a Deus foi minha virada de chave dentro da profissão. Porque naqueles 30 dias eu realizei uma venda de um Cerrado Home. Nem é uma venda tão grande. Mas o resultado não foi o mais importante. O mais importante foi que eu entendi que aquilo era o que eu gostaria de fazer, que era aquilo que eu estava pronto para fazer. Tanto é que no outro mês, isso foi no final de agosto para começo de setembro, no outro mês, no mês de outubro, foi o meu melhor mês. Eu vendi mais de 6 milhões de reais. Foi um dos meus melhores meses. E daí em diante, eu sempre performei. Poucas vezes eu deixei de vender. E realmente ali foi a minha virada de chave, onde eu realmente
eu virei um corretor de imóveis. Eu realmente abracei a profissão e eu comecei a ter resultados. E a partir dali, a minha virada financeiramente e até de vida começou a acontecer. Então foi um momento mais difícil, mas também automaticamente também foi um melhor momento. Porque se aquilo não tivesse acontecido, talvez até hoje eu estaria patinando, batendo cabeça e não tendo o foco necessário para abraçar uma profissão. Entendi. Às vezes Deus faz a gente dar um passo para trás só para ter mais, como se diz, dar um salto, né? Como se diz, na hora que você vai saltar, a pessoa precisa avançar, nesse sentido de entender o que que é melhor para ela, precisou dessa situação. Essa chacoalhada. No caso, eu queria que vocês falassem um pouco também do aprendizado no mercado imobiliário. O que que você define assim, qual seria o maior aprendizado no mercado imobiliário? Resiliência, com certeza. Mas a resiliência de nunca desistir. Porque não só no mercado imobiliário, mas na vida, se você desistir de algo, você larga a mão, você vai para um plano B, plano C. E no mercado imobiliário é fazer o plano A dar certo o tempo todo. Não só no plano imobiliário, mas na vida. Senão você vai viver só ciclos, 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 e a roda sempre volta para o mesmo lugar. Sim. E qual que seria o seu maior aprendizado, Rodrigues? Olha, eu costumo falar que o mercado imobiliário mudou a minha vida, não só financeiramente, mas principalmente nível intelectual, de aprendizado. Eu tenho uma corretora, a Renata, e ela é minha corretora hoje, faz parte do meu time, mas ela foi minha colega de trabalho também lá no meu início. E ela brinca, né, que ela saiu do mercado há cerca de 4 anos atrás e agora ela voltou. E ela brinca que se assustou quando me viu, porque eu estava totalmente diferente em termos de postura, em termos de fala, enfim, uma série de coisas. Esse mercado, ele é aprendizado constante. Todos os dias você está aprendendo, todos os dias você está evoluindo, mas a questão mesmo da disciplina e principalmente da resiliência, talvez são os pontos mais marcantes que me fizeram aprender ao longo desse tempo. Saber ser resiliente, saber ter disciplina nos momentos difíceis. É naquele momento mais difícil que você tem que ser o mais disciplinado possível. É naquele dia que você menos tem vontade de sair de casa, que você está mais para baixo, que você tem que realmente executar aquilo que ser preciso ser feito e as coisas acontecem. Então, ter resiliência e ter disciplina foram os maiores aprendizados que eu tive no mercado imobiliário. Tá certo. Bom, gente, o tempo já está quase esgotando. Eu vou querer que vocês deixem um recado pro pessoal de casa, deixem um recado, uma dica também para quem está começando e também deixe o Instagram de vocês. Vamos começar com a Oliveira. Fechado. Meu Instagram, primeiramente, Oliveira ou Thiago Wendel. Thiago Wendel BJJ. É porque eu lutava jiu-jitsu, né? Engraçado, mas vamos lá. Gordinho desse jeito, mas já lutei, viu? A dica que eu dou é que se você está buscando crescimento sem precisar de uma faculdade, ganhar muito dinheiro, é o mercado imobiliário que pode proporcionar isso. A gente já viu muitas pessoas sem nenhuma, só com o ensino médio completo, né, ganhar 30, 40 mil mês, mais do que um juiz. Então, assim, mas isso só depende de você. Trabalho, tá todos os dias como se fosse um CLT, isso é super importante, né? E o recado é, seja um CLT sem ser CLT. Vou deixar agora o Rodrigues dar o recado dele para o pessoal de casa aí e para as pessoas que estão iniciando no mercado imobiliário e deixar o Instagram. Tá. Meu Instagram é V Rodrigues Corretor. Se eu puder, né, deixar um recado, uma fala que vai contribuir com a vida das pessoas, seria foco, determinação, disciplina. O mercado imobiliário talvez seja um mercado onde que você consiga sair de 0 a 100 em menor tempo possível. Então, nessa minha trajetória, eu vi pessoas realmente chegar destruídas, sem nada, sem lugar para ficar, sem dinheiro, e em questão de semanas evoluir para um padrão de vida que a pessoa nem imaginava. Mas todas essas pessoas que tiveram sucesso, elas tinham algumas coisas em comum.
e a determinação, o foco, foque na sua profissão. Trate aquilo, trate a sua profissão de corretor como uma empresa. Tenha suas receitas, suas despesas, seu controle financeiro, tenha horário para abrir, horário para fechar, determinação, disciplina. Trate aquilo como essencial na sua vida. Se você tratar a profissão dessa maneira, ela vai te retribuir da mesma maneira. Se você tratar ela como bico, ela vai te tratar da mesma maneira. Então, se você quer realmente mudança de vida, assim como foi na minha vida, assim como foi na vida do Oliveira, e assim como foi na vida da maior parte das pessoas que tiveram resultado, tenha foco, tenha disciplina e tenha muita, muita, muita vontade de vencer. Isso é fundamental para qualquer pessoa que queira ter sucesso na profissão. Tá certo. Eu quero novamente agradecer a participação de vocês, ter aceitado vir fazer aqui um bate-papo, podcast, né? Eu acho que as histórias de vocês, né, as dificuldades, a resiliência que vocês trouxeram vão somar e agregar para quem está assistindo. É, Bom, vou deixar aqui também o meu Instagram, @MarcelaGCamargo. Vão lá, me segue. Ou também o Instagram do Pod Eva, né? Que é @PodEvaOff, tudo junto. E quem ainda não estiver seguindo, siga lá o Pod Eva, o Instagram. Quem ainda não tiver inscrito no canal Pod Eva, vai lá e se inscreva no canal Pod Eva. E vamos ficar por aqui devido ao tempo, mas sempre tem pessoas, conteúdos interessantes que vão agregar e somar para você de casa aí, tá bom? Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. valeu, galera.